boa tarde. Como a Tatiana falou, meu nome é Eduardo. Eu sou Sushi Man, já faço curso para Sakura há algum tempo, acho que esse é o 6º ou 7º ano. E nós vamos mostrar para vocês, tentar desmistificar um pouquinho como que é feito o sushi, né? O Rosomaki, sushi tradicional, o Uramaki, que é o arroz enrolado por fora com o recheio por dentro, nigiri e como se corta o sashimi, tá? Eu vou explicando, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode levantar a mão, a gente para, volta, faz de novo, não tem problema, tá bom? O que nós vamos precisar para poder fazer o sushi? Arroz shari, que é um arroz temperado para sushi. Quem não souber fazer, no livrinho, no panfleto de vocês tem a receita. E, se eu não me engano, acho que mais tarde vai ter uma aula também de como fazer. E quem não puder assistir a aula, no canal da Sakura no YouTube também tem uma aula que eu fiz, foi gravada aqui, que está tudo bem explicadinho, não tem muita dificuldade. Então vamos precisar do shari, nori, tá? O nori a gente vai encontrar eles nas lojas a folha inteira. A gente vai dividir ela na metade. Vocês vão ver que ela é um pouquinho mais comprida e um pouco mais estreita. Então a gente vai sempre cortar, ela tem umas marquinhas, umas serrilhas, a gente sempre vai cortar no sentido que ela fique maior, tá? Então eu já separei aqui algumas para a gente poder usar. Meia folha de nori. Aqui tem alguns recheios que a gente vai usar, pepino, manga, cani, e lá dentro tem salmão também, que depois eu vou usar para mostrar o sashimi para vocês. Então a gente vai começar com pepino. Pepino para usar para sushi tem que ser pepino japonês, tá? O pepino caipira ele não fica muito bom cru, sem tempero. Então a gente vai cortar o pepino japonês em 8 pedaços. A gente vai pegar ele, tirar as pontinhas, corta no meio, corta no meio novamente, tira a semente. Não entendi. Mais pra cá? Só mudar um pouquinho de posição aqui. Aí nós vamos pegar essa parte e cortar de novo no meio. Então cada pepino japonês a gente consegue fazer 8 Rosomakis. Rosomaki, para quem não tem familiaridade com a língua japonesa, maki é enrolado, rosso é fino, então seria um enrolado mais fino. Então a gente vai pegar uma fatia de pepino, meio nori, isso aqui é uma esteira, também não tem novidade, é fácil de achar. A gente sempre usa ela encapada por questão de higiene e para poder a durabilidade dela aumentar. Se você for ficar lavando o bambu toda vez que você usar o sudarê, ele vai acabar estragando. Então a gente encapa ele com papel filme, também não tem novidade. A gente vai posicionar essa metade dessa folha nori, deixando só um espacinho aqui atrás, que vocês podem ver pelo espelho, para que a gente depois possa fazer o fechamento. Então vamos umedecer as mãos, porque o arroz ele gruda muito, se a mão não estiver úmida, não dá para trabalhar. Vamos pegar aqui uma quantidade de arroz. Vamos colocar esse arroz bem no meio do nori, tá? Deixa eu colocar isso pra cá. E aqui a gente vai espalhar. Então a gente vem espalhando aqui com o dedo. Não precisa apertar, é só empurrando, ele vai se acomodando em cima da alga. Com a ponta dos dedos a gente vai acomodando esse arroz. Não precisa ficar exatamente uniforme. Uma coisa que a gente sempre vê, o pessoal que está começando a fazer sushi é pegar, apertar com a mão. Não há necessidade, bastou espalhar ele de forma uniforme. Que a hora que quando eu distribuir o arroz em cima da alga, vai ficar a parte de cima aproximadamente 2 dedos sem cobertura de arroz. É importante deixar esse pedaço sem a cobertura para que a gente possa fechar o sushi depois de enrolado. Se a gente colocar o arroz até o fim, ele não vai fechar. Então, deixa eu reposicionar aqui. Deixamos esse espaço. Vamos pegar aqui o recheio. Posicionar no meio do arroz. Não no meio da alga, sempre no meio do arroz. Aí vamos pegar aqui atrás, quando eu falei para vocês deixarem o espaço, a gente vai pegar com os 2 dedos, polegar e indicador, aqui no meio da esteira, com os 3 dedos que ficaram sobrando, a gente vai segurar o recheio para ele não correr. E vamos dobrar o arroz no meio, não a alga. Então a gente vai pegar o arroz e juntar ponta com ponta. Então a gente vai vir aqui, sempre com a esteira bem colada, e vamos dobrar.
Então essa parte que não tem a cobertura do arroz, ela vai ficar toda aparecendo, tá? Então aqui a gente vai fazer, pressionar esse arroz por 3 vezes para ele ficar bem compacto dentro da alga. A gente vai levantar essa tampa, não vai tirar a esteira inteira, a gente vai só levantar só a parte da frente e vai deitar de novo, tá? Novamente a gente vai voltar apertando de dentro para fora, para que o arroz fique bem acomodado e na hora de cortar ele não solte todo dentro da alga. Esse é o resultado. Ele vai ficar uma sobrinha aqui, o que a gente faz? Vem com a alga aqui, aqui está um pouquinho de sobra, eu tiro isso aqui, do outro lado a mesma coisa, dá uma apertadinha e eu tiro aqui o excesso. Esse é o resultado do Rossomac. Deu para entender? Alguma dúvida? Tranquilo? O próximo que nós vamos fazer é o Uramaki, que é aquele que o arroz é por fora e o recheio é por dentro. Uramaki, ura é fora, maki enrolado, então enrolado por fora. O processo é bem semelhante, só que ao invés de a gente deixar aquela faixinha de alga aparecendo, a gente vai cobrir a alga por inteiro. A gente vai pegar um pouco mais de arroz, o mesmo processo, coloca aqui no meio, sempre com os dedos umedecidos, a gente vai espalhando esse arroz. Aqui no Uramaki é importante que a alga esteja toda coberta, porque depois que a gente enrolar, o que ficar de alga aparecendo, ele vai aparecer no momento de se enrolar. A gente vai espalhando, lembrando que não precisa ficar retinho, exatamente tudo igual, que depois na hora de dobrar, ele mesmo vai se acomodar. Para fazer o Uramaki, a gente vai precisar de gergelim. A gente costuma usar o gergelim branco, torrado e o preto. O branco é mais comum a gente encontrar torrado. O preto normalmente ele vem cru, embora já se encontre torrado também. Caso vocês não encontrem o gergelim torrado, pode pegar numa frigideira, coloca ele lá, dá uma torradinha, 1 minuto, 1 minuto e meio, ele já fica pronto para usar. Então aqui está distribuído o arroz para o Uramaki. Se a gente só enrolar esse arroz, ele vai ficar com um aspecto meio ruim, meio brancão, meio sem graça. Então a gente coloca o gergelim até para poder dar um colorido. E sabor também, que o gergelim é bem gostoso. Distribuímos o gergelim. O que a gente vai fazer? Com a própria esteira, a gente vai dobrar ela aqui e vai dar uma apertadinha para que ele fique bem colado no arroz. Aí tem 2 processos para poder virar. A gente vai ter que virar esse arroz. Pode fazer assim, ou simplesmente pegar ele e levantar e dobrar. Ele não cai, tá? Vocês podem, deixa eu pegar do lado de cá. Uma vez que ele está colado aqui, vocês podem mexer que ele não cai, não tem problema. Aqui nós vamos fazer o Uramaki Califórnia. Então o que a gente vai usar para o Uramaki Califórnia? Deixa eu colocar ele de lado aqui para a gente cortar os ingredientes. Pepino, manga. Manga a gente vai cortar em forma de batata palito. De preferência, sempre uma manga mais verde do que madura, para ela ficar mais firminha. Vamos pegar 2 pedacinhos de manga. E o cani. O cani ele tem um problema. Se a gente simplesmente pegar e cortar ele no meio, vocês vão notar, a hora que for montar, vai ficar faltando um pedaço. Tem alguns canis que são um pouco maiores, mas a maioria, vocês vão notar que ele vai ficar faltando um pedaço e não vai completar toda a alga. O que a gente faz para resolver esse problema? Cortou ele no meio, a gente vai pegar e cortar novamente ele na diagonal, de um lado e do outro. Tá? Vou fazer 4 partes. Vou colocar ele aqui. Aí a gente vai fazer o que? Na hora de montar,
A gente vai pegar ele, como ele está separado, em vez de deixar ele exatamente juntinho, a gente vai dar uma esticadinha nele. Então estica ele de um lado, estica ele do outro. Ok? Então ele consegue cobrir toda a extensão do sushi. Aqui a gente vai colocar a manga e o pepino. Agora, como não tem arroz para a gente ter a medida da dobra, a gente vai dobrar, colocar essa ponta no final do recheio. Então, o mesmo processo, vamos pegar aqui atrás, segura o recheio com os 3 dedos e vai dobrando bem colado no recheio, para que ele não corra. A gente vem dobrando, dobrando, trazendo a alga até o fim. E sempre é importante, para fechar o sushi, deixar um pedacinho de alga aparecendo na primeira dobra. Senão vocês não vão conseguir dobrar. Mesmo processo do rossomaki. Manga. Então, mesmo processo. Levantou aqui, dá mais uma dobra e sempre vem apertando de dentro para fora. Esse é o rossomaki. Esse é um pouco mais difícil do que esse é o uramaki, perdão. Alguma dúvida nesse? Tranquilo? Agora a gente vai deixar um pouquinho a esteirinha de lado e vamos fazer o problema desse gergelim, que ele faz uma sujeira. O nigiri é mais simples porque não envolve esteira, não tem alga. A única dificuldade dele, ou o segredo dele, é na hora de fazer a bolinha. A gente tem que pegar uma quantidade de arroz e compactar. O importante é observar que compactar não é amassar. Se a gente apertar com muita força, vou apertar só para vocês terem uma ideia do que acontece. Ele vira uma bolota, né? Então é difícil até de comer, fica aquela coisa meio, parecendo um chiclete, fica meio borrachudo. Então não é esse o processo. A gente vai pegar um pouquinho de arroz e simplesmente compactar os grãos, só dar formato nele. Então sempre com delicadeza vai rodando ele na mão para dar o formato. Uma vez que a gente deu o formato, nós vamos fazer o recheio. Vou colocar ele aqui para a gente poder cortar o salmão. Eu já trouxe o salmão separado, a parte do lombo e a parte da barriga. A parte da barriga ela tem um pouco mais de gordura, logo ela tem um pouco mais de sabor e um pouco mais de fibra. Então ela tem mais firmeza para cortar. Então, para a gente trabalhar para fazer o nigiri, a parte da barriga é sempre mais interessante do que o lombo, porque ele se desfaz com mais facilidade. Para cortar o salmão, para sashimi ou para qualquer outra utilização, sempre com o lado interno voltado para baixo e o lado onde está a pele para cima, tá? Quanto mais próximo da pele, mais fibra, mais firme, menos chance dele se desfazer. Então, aqui para rechear o nigiri, o que a gente vai fazer? Vai cortar 4 dedos dessa barriga. Com a pele virada para cima, a gente vai tirar a fatia aqui para o nigiri. Vou colocar a bandeja mais pra frente, só Qual? pra ver sua careca. Qual bandeja? Isso aqui? É. Tá. Então eu vou tirar mais uma aqui. Não muito grossa e também não muito fininha. Então a gente tira mais ou menos uns 2 milímetros de salmão. Com a bolinha do nigiri já pré-moldada, a gente vai fazer o quê? Vai pegar essa fatia de salmão, colocar aqui, quem for destro na mão esquerda, nessa parte do dedo, dos dedos, e colocar a bolinha em cima dele. Tá? A gente vai fazer aqui uma caixinha com os 2 dedos indicador e o dedo do meio, a gente vai moldar. Tá? Não sei se dá para todo mundo ver. A gente vai moldando, pega ele, vira do outro lado, o dedão em cima segurando e a gente vai fazendo o molde do nigiri. Vou fazer mais um para vocês verem. Mesma coisa, bolinha de arroz. Salmão.
sem apertar, só realmente ir fazendo o molde do arroz para que ele fique, todos os grãos do arroz fiquem inteiros, sem estar amassado. Mesmo processo, colocou aqui, coloca na tábua e acaba de dar o formato. Então esses são os 3 sushis que eu ia mostrar para vocês hoje. Vou colocar aqui. Agora o sashimi. Mesmo processo do salmão para nigiri, sempre com o lado da pele voltado para cima. Só que o sashimi ele tem mais um detalhe, para que ele não se desfaça na hora que a gente for cortar. Vocês vão observar que o salmão ele tem como se fosse uma seta, não sei se vocês estão vendo, tá? Então essa seta sempre tem que estar apontada para o lado que a faca vai correr, tá? Quem for canhoto para o lado direito, quem for destro para o lado esquerdo. Então posiciona ele aqui. Vou limpar minha faca. Então essa parte da pele, eu gosto de tirar ele um pouquinho mais largo. Quem quiser pode cortar direto aqui. Ou se você pegar, por exemplo, um peixe mais baixo, uma tilápia, por exemplo, a gente tira essa parte aqui e corta ele de lado. Sempre importante é não ficar serrando o salmão, tá? Você pegar e ficar lá, você vai destruir tudo. Então você posiciona a base da faca aqui, segura, nunca segura o salmão pela fatia, sempre segura o lombo e vem puxando, tá? Então colocou a faca sem apertar, só deixa a faca correr. E vem posicionando. Aí depois é só pegar um chuchu ralado ou um nabo, fazer um ninhozinho e apoiar ele em cima. Bom, depois de pronto, nós temos que cortar o sushi. O sushi ele é cortado em 8 pedaços. Então ele está aqui inteiro. Eu costumo molhar um pouco a lâmina da faca para não grudar no arroz na hora que a gente está cortando, para ele não ficar empurrando. Então a gente vai pegar bem no meio da alga, segurar metade do sushi. Tomar cuidado na hora que for segurar para não deixar o dedo torto aqui, para não acabar arrancando a ponta do dedo. Então a gente coloca a mão sempre de pé, segura na frente, segura atrás para ele não ficar sambando, posiciona no meio e corta. Eu costumo segurar aqui sempre outro para ele não escapar. Ou aí a gente pode cortar ele de novo assim, ou quem não tiver muita experiência, de novo na metade e na metade. Ele tem que render 8 pedacinhos, tá? Na hora de servir, sempre a ponta ela fica diferente das outras partes. Então quando vocês forem colocar na bandeja, coloca sempre com a ponta para baixo, para dar a impressão que eles estão todos exatamente iguais, tá? Vocês vão ver que a lâmina da faca fica um pouquinho suja, a gente vai sempre limpando, é importante ter um paninho sempre por perto. Vai cortando. Esse é o corte do rossomaki. O uramaki é a mesma coisa. Coloca ele aqui no meio. Acha o meio dele. Segura bem próximo de onde vai cortar. Divide no meio. De novo no meio. Só dar uma acertada aqui na... Do outro lado a mesma coisa. Nigiri e sashimi não precisa cortar, só servir. O importante do nigiri também, uma dica para vocês quando forem comer, não molhar o arroz com shoyu, tá? Sempre molhar o salmão. Se vocês molharem com shoyu, o arroz vai desmanchar e vocês vão perder o nigiri. E o sashimi é a mesma coisa.
quando forem comer, não molhar dos dois lados, porque vocês vão acabar consumindo só o shoyu e não vão sentir o sabor do peixe. Então molha só um lado da fatia e consome. O rossomaki e o uramaki também não é legal fazer uma piscina de shoyu, molhar de um lado, molha do outro, porque vocês acabam não sentindo. Como o arroz é temperado e demora para se fazer, vocês acabam perdendo tudo aquilo que foi feito no arroz para vocês poderem degustar. Então, dá uma olhadinha para vocês poderem sentir o gosto do shoyu e do arroz. Às vezes vão servir para vocês uma degustação de sushi, aí vocês podem ter uma noção do sabor do arroz, de como ele é feito, os ingredientes que vão. Ele é feito com vinagre, basicamente vinagre, sake mirim, açúcar e um pouquinho de sal, tá? Vamos poder experimentar. E por hoje é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou estar por aqui ainda. Podem me procurar e a gente bate um papo.